Obrigado pela acolhida. Minha família deu uma desviada hoje, né? Foram para o zoológico. Então foram dar uma descansada, passeada. Agradecemos também a Deus pela vida do irmão Paulo e da irmã Cláudia, que lotamos a casa dele com a minha família agora lá. Agora está excelente. E obrigado por essa igreja, parabéns mais uma vez pelos 24 anos de existência. Provérbios 4, 23. Está projetado ali também. Nos diz, vamos ler juntos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e quem somos nós, ó Pai, para falar sem que o Senhor nos autorize? Tua palavra é viva, é eficaz, é santa, poderosa, e precisamos, ó Pai, humildemente da direção do Teu Espírito Santo, pois não podemos fazer isso confiados nas habilidades, na competência, nas condições psíquicas, emocionais, psicológicas, educacionais que o Senhor mesmo nos deu. A Tua palavra, ela precisa exclusivamente da ação do Teu Espírito Santo, tanto naquele que ouve, tanto naquele que fala, naquele que prepara, para que encontre corações sedentos, dispostos a ouvir e serem transformados pela mesma. Que o Senhor continue a cuidar desta igreja, que o Senhor continue a cuidar do Teu servo, junto com a sua família, na direção desse trabalho, fazendo com que ele tenha ovelhas dóceis, fiéis, que caminham junto com o seu pastor, e uma igreja, ó Pai, que tem visão de reino para a Varginha. Que o Senhor faça essa igreja prosperar em tudo aquilo que o Senhor tem para ela neste local. Que o Senhor cuide de cada irmão, cada irmã, fortalecendo o seu coração, pois esse tem sido o nosso objetivo nesses 2 dias. Que o Senhor olhe para o nosso coração, sonde o nosso coração, examine o nosso coração, vê se há em nós caminhos que não Te pertencem, Senhor, e nos traga de volta à centralidade de Cristo. Essa é a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Ontem falamos sobre guarde o seu coração, e a ideia de guardar o seu coração é de chamar a atenção. Nós precisamos ter a atenção, e o texto ali nos mostra para o que nós devemos chamar a atenção. E nós vimos, eu não sei se eu deixei na sequência e passei, deixa eu ver se tem... Não, então eu vou falar daqui mesmo. Quando nós falamos sobre guardar o coração, nós falamos sobre a atenção. Como que nós guardamos o nosso coração? Nós precisamos estar atentos àquilo que a gente ouve. Muitas igrejas, elas estão, nós vamos bater nessa tecla, voltado à aplicação para as igrejas, porque as igrejas estão muitas vezes se perdendo porque elas estão escutando o que não devem. Elas estão ouvindo quem não deve. E eu sou defensor dessa ideia. Se a igreja chama um pastor, eu quero acreditar que ela chamou um pastor para ouvir o pastor que ela chamou. Se não chamasse. Se autopastoreasse. Mas se autopastorear não é bíblico. Então, uma vez que um pastor ele é chamado, ele precisa ser ouvido. Você tem liberdade de ouvir outras pessoas, de ouvir outras coisas? Você tem, desde que você siga a orientação do teu pastor. Pastor, estou ouvindo esse camarada aqui, o que você acha? Vai acabar com a tua vida. Não ouça isso não. Então, cuidado. A igreja ela precisa estar submetida ao pastor que ela mesma orou, que ela mesma chamou para que pudesse conduzir esse rebanho local. Então falamos sobre isso ontem. Atenção ao que se ouve.
Porque há uma disputa constante em que o nosso coração vem a gritar mais do que a palavra de Deus. O nosso coração não vale nada. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é perverso. O nosso coração é mau. O nosso coração é inclinado àquilo que Deus odeia, que é o pecado. Então nós precisamos... Eu tenho até que hora? Só para... Até 2h30, você falou? Então cuidado, atenção ao que se ouve. A igreja ela precisa cuidar do seu coração, ouvindo inclusive o pastor com quem ela assumiu esse compromisso. Mas também cuidado com o que fala. Ontem foi de propósito que eu falei para vocês seguirem o coração. Alguns irmãos não falaram nada, ficaram já olhando para mim com cara de ira, né? A camarada falando que vai seguir o coração, os caminhos do sucesso é do coração, né? Outros com cara de felicidade. Uau, era isso que eu queria ouvir, né? Tá vendo? O pastor tá errado, a igreja é eu que tô certo, tá vendo? Meu coração é que tem os caminhos melhores aí para a minha vida e para a vida dessa igreja. Então, atenção não somente ao que você ouve, mas atenção ao que você fala. Constantemente nós percebemos que há problemas na convivência da igreja, porque pessoas têm, inclusive nos relacionamentos interpessoais, por não guardar o seu coração ouvindo o que deve, nos relacionamentos interpessoais acabam prejudicando a comunhão da igreja, porque acabam falando o que não deve. E falar o que não deve é um problema, porque você divide, você não ajuda. Vamos voltar lá no texto que eu falei. Ah não, está aí, né? Você põe aí, Efésios 4:29. Quem fala demais precisa tomar cuidado. Pastor fala demais, líderes falam demais. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Olha que interessante o que o texto diz. Nenhuma. Sabe o que significa nenhuma no grego? Chuta. Nenhuma. Isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Meus irmãos, se cabe um conselho para cada um de nós, não seja desnecessário. Tem muita gente que abre a boca para ser desnecessário. Tem gente que calado é um poeta. Não fale. Fale apenas o que for útil para edificar. Sabe aquela coisa que você sabe que você vai falar, mas você vai falar porque você sabe que vai atingir? Guarda para você. Guarda para você. Porque os nossos lábios, que também foram comprados pelo sangue do Cordeiro, agora eles são utilizados para edificação mútua. Cuidado para que as suas palavras não sejam palavras que destruam a vida do seu irmão e a vida da igreja. Eu falei ontem que palavras custam caro. Não dá para a gente ficar soltando palavras aleatoriamente. Não somente o que for útil para edificar os outros, mas conforme a necessidade. Vira e mexe, tem pessoas que querem falar toda hora. Toda hora. É só quando for necessário, para transmitir graça aos que ouvem. Ontem falamos também, não só sobre o ouvir, sobre o falar, mas atenção ao que se vê. Porque o que se vê entra na mente, guarda no coração e sai pela nossa boca. Atenção ao não, né? Atenção por onde você anda. Porque os seus caminhos, eles revelam o que está na sua mente, o que está guardado no seu coração, e mostrará realmente o caminho que você tem andado. Então, de forma didática, atenção ao que se ouve, fala, vê e anda. É a forma para guardar o seu coração. Para você cantar isso, lembre-se, cuidado,
ouvido o que ouve, boquinha no que fala, olhinhos o que vê e pezinhos onde andam. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Então guarda isso. E hoje nós vamos continuar pensando sobre guardar o coração, mas não como falamos ontem, guardar o, mas guardar no coração. Pode pôr essa imagem aí. Seu coração está assim? Talvez não dê para enxergar, mas tem um ser humano no meio daquele. Nós precisamos guardar o coração, mas nós precisamos tomar cuidado com o que está guardado no coração. Ouvindo uma pregação de um pastor batista lá de João Pessoa, ele fala sobre isso e eu trago, parafraseando algumas das aplicações que ele tem. Nós precisamos tirar do nosso coração, e hoje eu quero pensar com vocês pela manhã sobre sentimentos tóxicos. Então, tire do seu coração sentimentos tóxicos. Um coração tóxico te tornará uma pessoa venenosa. E infelizmente, nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, quando venenosos, faz com que nós transformemos os nossos relacionamentos em relacionamentos venenosos, relacionamentos tóxicos. E aí é lógico, se você se torna uma toxina viva, você deixa de ser um ser humano à imagem e semelhança de Cristo e se transforma numa cobra extremamente venenosa, como usou Satanás no Éden. Olha lá. Essa deveria ser a foto de perfil de muito crente. Porque, como estamos falando a cristãos, infelizmente, muitas cobras estão rastejando no meio das igrejas, entre os bancos das igrejas, com seu veneno mortal, cuspindo veneno no coração de muita gente. Então, cuidado para que você primeiro não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. E pensando em sentimentos tóxicos, cuidado para que você não seja tomado por esses sentimentos que nós vamos tratar agora. Porque esses sentimentos têm a capacidade de nos transformar em pessoas tóxicas. E se você, diante de Deus, se identificar com algum desses sentimentos, enquanto você ouve, já peça ao Senhor que tire do seu coração essa toxina, que tire do seu coração esses sentimentos que têm tornado você uma pessoa amarga. Tem gente que, quando chega no ambiente, pesa, porque gente pesada pesa. Gente pesada de alma, de coração, torna o clima pesado, deixa pessoas pesadas. Eu espero que não esteja falando de mim nem de você nessa manhã. Por isso, o primeiro sentimento que eu peço que você reflita e retire do seu coração é o ressentimento. Um coração ressentido, ele está preso ao passado, impossibilitado de ser curado em sua alma no presente. É aquele tipo de pessoa que vive trazendo aquilo que aconteceu no passado novamente para o seu coração. É sentir de novo. Mas você lembra? Mas na época, quando nós iniciamos a igreja, mas quando não sei o quê, mas aquele pastor, mas o outro pastor, mas aquele irmão, mas aquela irmã, eu não esqueço até hoje o que ele fez a mim, não esqueço. E aquilo vai trazendo, o ressentimento é um sangue não estancado.
Você imagina você ter esse sentimento e você sangrar até a morte. O ressentimento é essa artéria que vai fazer você sangrar até a morte. Um tratamento que nunca chegará ao fim. É uma cura impossível de ser alcançada, porque a pessoa continua com aquele sentimento passado ainda aberto no coração. O coração não foi tratado. A cirurgia não acabou, a pessoa continua sangrando. Ela está no meio da igreja, mas ela continua sangrando. Ela continua esguichando sangue para que todos vejam que o sentimento dela ainda existe. Não está resolvido. E frases como eu não esqueço o que você me fez. Eu não esqueço o que nós vivemos. Faz com que as pessoas fiquem presas no seu passado e não experimentem o privilégio de serem curados por Deus em sua alma. Ter o seu sangue estancado pelo poder de Jesus Cristo. E são pessoas que vão sangrar até a morte. Por isso, tira do teu coração ressentimentos. E em cada um deles eu quero que você pense aí. Traga à memória quem são as pessoas que você tem ressentimentos dela. Pessoas que você não conversa. Pessoas que você não quer ver nem no céu. Chega lá no céu, você encontrar aquela pessoa e fala assim: Senhor, você está de brincadeira que você trouxe esse aqui. Não, vou para o inferno. Ou manda ele. Aqui, nós dois aqui não dá certo não. Ou o Senhor manda ele para o céu, ou deixa ele no céu e me manda para o inferno, ou você manda ele para o inferno e deixa eu aqui. Mas aqui nós dois juntos dá certo não. Já pensou a eternidade com esse camarada? Não dou conta. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas na tua vida? Quem são as pessoas na tua família? Quem são as pessoas nesta igreja que você não suporta? Ressentimentos. O seu ressentimento vai te matar. O seu ressentimento evidencia que você está sangrando. Mas o sangue não é permanente. Uma hora ele acaba. E você morre. E é assim numa cirurgia. Numa cirurgia, enquanto o paciente estiver sangrando, ele não pode ser fechado. Não pode ser fechado. E se o sangue não for estancado, ele sangrará até a morte. Assim é o ressentimento aberto no coração. Pessoas ressentidas estão numa cirurgia que não pode acabar, porque o sangue não foi estancado. Um outro sentimento, não é pregação não, é uma IBD, se vocês quiserem falar, pode levantar a mão, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Eu tenho ano passado, fazendo um ano agora em setembro, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Aí, no dia que eu peguei o estado, e eu estava com boi, aí foi na caixa de uma amiga. Naquele dia mesmo, eu fui conversando, eu cheguei lá e contei uma enfermeira. Ela falou assim: Dilma, tem gente que fica anos, 20 anos, 10 anos tratando e não tem cura. Eu falei: mas eu vou ter cura sim. Aí fui, continuei com aquilo normal, busquei tratamento e tudo. 1º de setembro do ano passado, eu fiz cirurgia, foi tudo assim curado. E a médica já falou que eu estou curada. Ainda tem acompanhamento, mas ela falou assim: porque tem pessoas que não têm fé, não acreditam, eles devem ter de fé, eu já não. Sim. Então, assim, setembro agora já fez um ano, né, que eu fiz a cirurgia. E o tratamento, assim, voltou tão rápido, foi tudo tão rápido. A médica falou assim: tem alguém do teu lado? Eu falei: é Deus. Sim. Porque eu entreguei da Deus até o hino que o Silvio está cantando no aqui. Durante o tratamento eu cresci muito, então hoje eu emocionei muito com isso. Então, assim, ressentimento, mágoas,
eu nunca guardei, às vezes eu fico, eu sou humana, eu fico triste na hora que a pessoa faz alguma coisa, mas eu oro por ele, pra Deus tirar a mágoa do céu do meu coração. E com isso, ele fica mais leve. Sim, mas ela não fez, ela não poderia ter mais. Não, é a minha amiga, ela falou assim, não tem que, assim, o que faz a diferença no trabalho, eu acho que ela ajudou as palavras dela. O que faz a diferença é ter a fé, entendeu? Acreditar. Ela é minha amiga, a gente estava conversando com isso, eu falei, nossa, eu não morrer disso, não, tenho certeza. Então, assim, eu levei do lado bom. É um momento difícil, né? Mas Você eu fala que tava- ela ama, É. ela vai se bater um pouco naquela hora. Não, Mas mas ela eu sabe levei. da tua fé. Eu levei do lado bom e eu já peguei, eu falei assim, se for pra morrer, leve, se não, se der pra gente, eu vou lutar, né? Sim. Eu levei pra esse lado, assim. Sim. Mais alguém? Mais alguém? Levantou a mão, irmão? Não? Muito bem. Então, qual que é o primeiro sentimento? Ressentimento. Seremos curados disso hoje? Faça uma listinha. Porque na vida, não se esqueça, as pessoas nos decepcionam. Mas não se esqueça que você também é decepcionante. Nós somos decepcionados, mas também somos decepcionantes. Nós estamos ressentidos com muitas coisas, mas nós também deixamos muitas pessoas ressentidas. E isso precisa ser estancado no nosso coração, urgentemente. Falando como igreja, 24 anos de existência, o pastor lá em Bueno Brandão, eu sou o segundo pastor lá. O pastor Edwin Bember, é um leto. Ficou 14 anos lá. Eu estou há 10. Muitas pessoas estavam ali ressentidas com muitas coisas que aconteceram no decorrer da história. Não tenho dúvidas de que muitas pessoas hoje estão lá ressentidas em Bueno Brandão, nessa história. Mas nós precisamos entender que os nossos ressentimentos não vão trazer cura em nada. Você imagina se guardar isso no nosso coração fosse exatamente o antídoto? Seria excelente, mas é o veneno. Os nossos ressentimentos, eles são um veneno para o nosso coração, para a nossa alma. Então, além de atenção, aquilo que se ouve, fala, vê e anda, você precisa guardar o seu coração contra sentimentos tóxicos. E o primeiro sentimento é o ressentimento. Pensando ainda num outro sentimento, cuide do seu coração com a mágoa. Tire, Senhor, do meu coração a mágoa. Porque um coração magoado, ele tem a capacidade de nos afastar dos outros. Oh, meu querido, obrigado. Eu não sei se aqui é assim, mas lá em Bueno Brandão, eu já sei quando tem algum membro da igreja magoado. Chuta como eu sei. Eis que és profeta. Não, não é não. Como é que você acha que eu sei? Semblante, o que mais? Comportamento. Ausência. Mais alguma coisa? Não se fala. Ninguém mais? Então beleza. Lá em Bueno Brandão tem um mezanino. E todas as pessoas magoadas vão para a galeria. Mas é impressionante. É impressionante. Já chega no horário atrasado, e não é porque não tem compromisso com o horário, é porque chegando atrasado, ele já não precisa cumprimentar ninguém. E aí aproveita o momento da oração, que hipoteticamente está todo mundo com o olho fechado, para subir para a galeria.
E na galeria ele não senta nem na frente. Ele senta no último banco da galeria, no canto. Porque está magoado. Uma palavra que define pessoas magoadas é isolamento. Pessoas magoadas se isolam. Não querem conversar. Não querem tratar. Pessoas magoadas, elas não querem contato. A única coisa que elas querem é ressentir. Aquilo que mata é o que elas querem experimentar. A irmã estava contando da sua experiência de câncer de mama. Ninguém que recebe um diagnóstico de câncer vai cuidar de um câncer como se fosse um pet. Mas pessoas magoadas tratam desse câncer como se fosse o seu bichinho de estimação. Fica acariciando a sua mágoa. Fica ressentindo e trazendo a isso esse sentimento que o isola. Vamos tratar, meu irmão. Não quero saber, pastor. Inclusive, acho que o senhor está do lado de alguém. Não quero conversa. Me deixe em paz. Porque pessoas magoadas estão isoladas. Não quero mais saber de você, me deixe sozinho, não quero falar com ninguém, não vou mais naquele lugar, vou mudar de igreja. Um coração magoado leva ao isolamento e uma pessoa isolada é presa fácil de Satanás. Eu lembro, uma vez assisti aquele Animal Planet, e eles estavam falando sobre os búfalos. Interessante a forma como os búfalos, eles se protegem. Mas o que é interessante? Eles colocam os mais velhos na frente, deixam os mais novos no meio, e o restante atrás. Porque a ideia é, os mais velhos precisam preservar pela próxima geração. E cuidar, inclusive, das fêmeas. Mas aí olha que interessante como que é a estratégia do leão. O leão, ele não ataca a manada de búfalos. Antes de atacar a manada, ele estoura a manada. Ele corre e faz com que os búfalos se espalhem. E na hora que os búfalos eles se separam, eles vão observar exatamente aquele que ficou isolado. Porque aquele que está isolado se tornou uma presa fácil. A sua mágoa vai fazer você se isolar. E não se esqueça que Satanás é como um leão, buscando quem possa tragar. Não quero mais saber dessa igreja. Se afasta. E você vai virar petisco de leão. Se afasta. Se afasta acreditando que a sua mágoa diante de Deus é justificada e que diante dos outros ninguém te entende. Se afasta que você vai virar presa de leão. Porque é exatamente isso que ele quer fazer, inclusive no meio do povo de Deus. Gente magoada se isola. E gente isolada vira almoço de leão, que está procurando quem possa tragar. Senhor, por favor, tire do meu coração ressentimentos. Senhor, por favor, tire do meu coração a mágoa, porque eu não quero viver isolado. Não posso viver isolado.
Porque se eu viver isolado, eu estou perdido. Eu estou morto. Guarda o teu coração contra sentimentos tóxicos. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Márcio, eu estou num período magoado. Eu perdi uma pessoa maravilhosa. E a minha mágoa não é contra a igreja de Cristo, não é outras pessoas. A minha mágoa é contra Deus. Porque eu não consigo entender que Deus matou a minha mulher de 6 anos, que era uma pessoa preciosa na minha vida. Então, meu isolamento não é contra a igreja, não tem nada contra as pessoas que eu pastoreei, contra as pessoas que me abençoam, mas eu tenho me isolado. Eu tenho feito igual o Silvio Santos. Tenho me isolado. Foi tratamento, eu me isolado. Estou aqui porque, lógico, dispensa alguma, deixaria de estar numa conferência de aniversário da igreja, nem sabia que ontem seria honrado, seria abençoado, resolvi voltar de manhã, porque também entendo que quando a gente tem festa, a gente tem que cooperar, porque eu sou muito racional, sabe, como pastor, eu brigo muito pela minha vida, sabe, chegou essa hora, eu sento na frente, eu penso o seguinte, o pastor sai lá da cidade dele, tem que cooperar, porque eu não posso sair da minha casa e ter que adorar a Deus, entendeu? Mas eu estou magoado, estou muito mal, estou muito mal. A sua mágoa, ela é diferente de uma mágoa fruto de maus relacionamentos, né? No sentido interpessoal com os irmãos. Mas ainda assim, eu acredito que até para pastor falar sobre isso, você só consegue falar sobre isso exatamente porque Deus tem sido tua estrutura. Porque se Ele não fosse tua estrutura, essa semana, acho que foi ontem de ontem, eu estava num velório de um senhor de 71 anos, e chegando ao velório eu recebi o telefonema de uma irmã, que a irmã dela tinha acabado de perder a criança de 12 semanas. Então como é que pode? Você vê que essa realidade, por mais que a palavra de Deus diga que a morte ela é uma realidade inevitável, aceitar a gente não aceita mesmo. É difícil aceitar, ninguém vai aceitar isso. Eu sou filho único porque o Senhor levou minha irmã. Era para Priscila estar conosco. Mas aprove a Deus levá-la. Entender, eu não sei. Nós não conseguimos entender. Uma vez eu estava num velório de uma moça de 19 anos que morreu com um câncer na coluna. E eu sentei no velório, não era alguém lá da igreja. E aí uma senhora olhou para mim e falou assim: você é pastor, né? Eu falei assim: sou. Ela falou assim: me explica isso. Eu falei assim: se eu te der uma explicação, a sua dor acaba? Ela falou assim: de jeito nenhum. Eu falei assim: então, o Senhor que conhece a tua dor está disposto a se compadecer com você. A realidade é essa. Nós não temos como mudar a realidade, muitas vezes não temos como entender a realidade. Um pastor da igreja que eu casei lá no Ceará. Tem cearense aqui? Hoje não? Tem nordestino? Filha de nordestino. Lá em Tianguá, a última cidade do Ceará, eu acho. Porque quando eu casei com a Érica eu tinha 16 anos e ela tinha 14 quando nós nos conhecemos. O pai dela decidiu mudar para o Ceará e ficar 3 anos lá. Eu mandei as alianças por Sedex. E em janeiro de 2003, fui até o Ceará para oficializar o noivado. Chegou eu, meu pai, minha mãe e o motorista na cidade. 3 dias e 3 noites dentro de um busão. É amor, né? Meu avô falava assim: tem mulher em São Paulo não?
Tem, mas não tem a Érica. Então tem que buscar a Érica, né? E aí depois vim em 2004, passei 2004 preparando as coisas para o casamento, voltei lá de 2023, né? Voltei lá em janeiro, dia 17 de janeiro de 2004 e oficializei o nosso casamento. Casamos lá e ela veio para cá. E tem acho que já deu um mês, que nós recebemos a notícia lá, a igreja ela foi formada por missionárias da Junta de Missões Nacionais, estava com um pastor lá, e esse pastor, voltando das férias, um motorista bêbado colidiu com o carro dele e matou ele na hora, voltando das férias. Como a gente explica isso? Um homem de Deus, conduzindo a igreja há mais de 7 anos, como é que a gente explica a morte ou a forma de morte? Não sei. Na Covid nós perdemos um irmão lá muito querido, e foi difícil porque ele morreu bem naquele período gritante da Covid. E eles não tiveram filhos, a esposa já era de idade, era para ele a coluna, e ela, durante 3 anos, ficou magoada com Deus. Por 3 anos aquela mulher, ela se afastou, ela se isolou. Mas hoje, ela consegue ver o cuidado de Deus nos detalhes que no luto não via. Uma igreja que orou por ela, caminhou com ela, suportou suas revoltas, porque muitas vezes ela vomitava a sua dor de forma revoltosa. Mas ela continuou ali, nós continuamos ali com ela. Até que de forma sobrenatural, até hoje ela não entende porque o Amadeu morreu. Até hoje ela não entende. Até hoje, inclusive, ela não aceita. Mas ela entende que ele está com o Senhor. E que o Senhor que está com o Amadeu foi aquele que deu sustento a ela estando com ela em todo o seu período de dor. Nosso Deus, Ele é paciente. Ele é cuidadoso mesmo em cada momento da nossa vida. Até nos nossos momentos mais sombrios. Mais sombrios. Quando você tem que enterrar um filho. Quando você tem que enterrar alguém que você ama. Quando você tem que lidar com a ausência. É só a graça de Deus mesmo. Por isso que quando eu vou em velório eu não falo nada. Fico quieto. Porque há um corinho que diz: há momento que as palavras não resolvem. Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Então, é só o agir de Deus mesmo. Nem sempre em palavras, mas num cuidado que hoje parece que nem existe. Mas lá na frente, de forma sobrenatural, o Senhor há de fazer no teu coração. Amém? Livre-se desse sentimento de ressentir. Livre-se da mágoa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos passar para o outro? Livre-se do sentimento de revolta. Por isso ore: Senhor, tire do meu coração a revolta. Um coração revoltado tem prazer com a desgraça do outro. E lembre-se que nós estamos falando desses sentimentos que prejudicam o nosso relacionamento. Quando eu falo nosso relacionamento, nós estamos celebrando o aniversário de uma igreja, mas nós precisamos cuidar para que esses sentimentos não venham permear a nossa convivência. Hoje de manhã é muito ilustrativo. Ontem à noite aqui nós tínhamos pessoas que, se tivesse que colocar cadeira até na rua lá, tinha que pôr.
Agora nós voltamos para a nossa realidade. E é na realidade que vocês sabem quem é quem, com quem vocês se relacionam, quem vocês convivem. Por isso, cuidado, guarde Tibe em Varginha. Guarde o seu coração contra sentimentos tóxicos. Porque um coração revoltado na convivência entre irmãos tem prazer na desgraça do outro, tem prazer na maldade, tem prazer na vingança, tem prazer na morte. A minha alegria é quando o irmão não vem. A minha alegria é quando aquela irmã falta. A minha alegria não é quando as pessoas se dão bem. A minha alegria é quando elas se dão mal. Isso é fruto de um coração revoltado. E um coração revoltado é um coração pecaminoso. Guarde seu coração dos ressentimentos, guarde o seu coração da mágoa, guarde o seu coração da revolta e guarde o seu coração da ingratidão. Guarde o seu coração da ingratidão. Senhor, tire do meu coração esse sentimento, porque um coração ingrato revela uma pessoa desprovida de sentidos. Uma pessoa ingrata, ela é desprovida de sentidos. E o que isso significa? Quais são os sentidos que nós temos? Olfato, paladar, visão, tato, audição. Perfeito. Você imagina uma pessoa ingrata, é uma pessoa que ela não tem mais ela é desprovida de sentidos. Por que ela é desprovida de sentidos? Porque uma pessoa ingrata, ela não consegue mais sentir o perfume. Ela não consegue mais olhar a vida de uma outra forma. Ela olha a vida como morte, ela não olha a vida como vida. Uma pessoa ingrata, para ela nada está bom. Uma pessoa ingrata poderia olhar, como é que chama? A orquestra ontem aqui? E de tudo aquilo que nós vimos, o ingrato ele não consegue ver o todo, ele só consegue ver a nota errada. Ouvir a nota errada. O ingrato, ele não consegue ver o todo. O ingrato, ele só consegue se apegar naquilo que ele não deveria se apegar. Não, o culto foi uma bênção, vírgula, mas o quê? Mas o quê? Mas nada. Se foi uma bênção, foi uma bênção, acabou-se. Mais nada. Mas para uma pessoa ingrata, a vida não tem perfume. Para uma pessoa ingrata, ela não consegue mais ter o toque. Ela perdeu o tato. Ela não abraça e não se permite ser abraçado. Uma pessoa ingrata é uma pessoa não me toque. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não consegue mais ver o brilho, não consegue mais ver as cores da vida. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que perdeu o paladar, perdeu o gosto. Nada o agrada. Não consegue se deliciar com aquilo que é posto na mesa. Ai, mas o salgadinho ontem, hein? Mas o bolo ontem, hein? Não é que o seu paladar está ruim, é que o seu coração está ruim. Uma pessoa ingrata, ela precisa entender que estar desprovida de sentidos
É alguém que precisa verificar se o seu coração não está com sentimentos tóxicos. Dá uma sondada no teu coração e verifica quanto mais você critica e quanto mais você exalta. Vamos fazer um teste. Conte algumas bênçãos que você viu ontem. Louvor. Qual a bênção? Foi uma bênção, enchemos a presença do Senhor, A quebra denominacional, né? O reino. O reino de Deus acima de tudo, né? Pessoas de várias denominações são crentes, são salvos, né? O que nos une é muito mais Jesus do que os nossos pensamentos teológicos, as nossas questões teológicas. Dicotomista, batismo por imersão, batismo por aspersão. Temos as questões teológicas, mas Cristo é nós. Perfeito. Mais alguém? A palavra. A palavra. O que mais? A presença dos visitantes. Presença dos visitantes. A orquestra, para quem ouviu e achou maravilhoso, mas até nas últimas horas a gente não sabia muito se iria ter os músicos, porque eles são de outras denominações e eles precisavam receber, né, o pastor liberar e coisa assim, gente de outras cidades. Então, para nós foi um presente do Senhor ter o que tivemos ontem. Glória a Unido Deus. todo mundo ali. Que bênção. O que mais? Mas só teve isso, não foi Vários tudo. pastores também, eu achei bem interessante, muitos pastores. Sabe? Vários pastores. A igreja aqui também tem um tempo muito aconchegante. Tem. Tem um tempo muito aconchegante. A receptividade, né? A recepção foi também. Eu coloquei um detalhe na mensagem ontem, eu não sei se vocês perceberam. Eu agradeci por quê. Banheiro. Que banheiro, senhor? Fenomenal. Gente, é algo que vocês precisam agradecer a Deus mesmo pelo zelo. Uma igreja muito bem limpinha, organizada. Ou é só para aniversário? Não, ela é sempre assim. Não, É sempre assim. Que beleza. Quarta-feira, né? Sempre cuidadosa. A decoração. Louvado seja A decoração, gente, decoração. eu fiquei assim, ó. a Deus. Se suspeita. Eu observei que vocês são uma igreja pilote. Dificilmente a gente vai em cultos e que o pastor ele conduz um tempo de oração. O pastor Isaac faz isso. A disposição dos irmãos no servir. Eu tive que falar para os irmãos, não traz mais não, senão como. Então, muito bom o trabalho de vocês. O feedback é porque a gente olha muitas vezes também para a nossa família, a minha família estava muito em casa. Então assim, a gente às vezes, quando tem um coração ingrato, a gente transforma a igreja em mundo de lamentações, mas tem tanta coisa boa. Para quem estou usando isso aqui, né? Mas tem tanta coisa boa, né, acontecendo, é que a gente não para ver, para ouvir, para sentir. E outra coisa, nós também, porque a gente teve encontros de irmãos que a gente não vê há muito tempo. Sim. Né? Por exemplo, eu vi irmãos que são as três corações, que até pensou que meu esposo fosse filho, né? Por exemplo, sou a filha do pastor Dermeval, né? E meu pai. Então ele falou assim, poxa, uma saudade do seu pai e da sua mãe, porque meu pai e minha mãe eram muito da música também e regiam corais. Ele falou, tenho tanta saudade do meu pai e da sua mãe, que eles me ajudaram muito. Então, são coisas que realmente a gente sente bem, porque a obra de Deus é feita, né, por pessoas com talentos que entregam realmente. Meus pais entregaram isso. Sim. Glória a Deus por isso. Sim. Trabalharam por isso, e mesmo na velhice, eles no momento estavam na Assembleia de Deus, mas cultuavam ali no coral, mesmo
certa dificuldade, minha mãe minha, doente, meu pai, tocava também na banda, né, que é Celeste Especial, de orquestra. Então, isso é muito gratificante, porque agradecer a Deus com que Deus nos usou, né? Sim, amém. A união dos membros, os nossos aqui, Os membros. os nossos, na hora que apresentou, não estavam todos aqui, tinha gente espalhado, as equipes, sabe? Servindo. E nossa, eu fiquei assim, oh meu Deus, coisa linda, tem irmãos que surpreenderam mais e mais e mais, e foi isso aí, a obra do Senhor, ela coloca a gente assim em comunhão e união. Sim. E é bênção. Bênção. Quem recebe, né? A igreja no dia que recebe, e a maioria dos irmãos estão atentos, né? De fato, né? Sim. O louvor também, não só a orquestra, mas a expressão de quem cantava. Muito bom, leve, felizes. Então assim, quantas coisas. E às vezes a gente sai de um culto, seja de aniversário, seja, né, os nossos cultos costumeiros, e vai comer uma pizza que até entala, porque a gente vai rasgar uma pizza para ficar ali lembrando de coisas que, na verdade, às vezes eu gostaria que fosse diferente, ou que eu gostaria que fosse, que deu errado. Eu acredito nisso. Isso é um sentimento tóxico, é gente tóxica. Uma pessoa ingrata é uma pessoa negativa. Nada tá bom, nada presta. O que você achou do culto ontem? Foi bom. Arreda-te. Né? O som. O irmão da imagem lá, ó, passando direitinho. Tem igreja que você tem que ficar falando assim, passa aí, irmão. Passa. E ele atento ali, rapidinho. Ele é lento. Ele é lento. Ele é lento mesmo, né? Que ontem ele... Esse é um fator importante, né? Quando o pessoal se preparou para o aniversário, eu acho que tem que ser um culto de aniversário todo ano. Porque o nosso presente é Deus, né? Está todo mundo. Sim, exato. O que está nos motivando, né? Sim. O que nos motiva? Será que ele é muito pontual? É muito branco? Sim. A gente não precisa avaliar. Agora, pastor, se for para avaliar a nota, eu sou ingrato, porque eu se passar uma nota, eu pego. E sobre abraçar, pastor, isso aí é muito relativo, porque eu fui criando uma família que meu pai nunca me deu um abraço, meu pai nunca me deu. Eu não gosto de receber isso hoje, não porque eu sou ingrato, porque eu não Sim. Isso é uma coisa pessoal. Minha mãe é assim. Então, assim, não que eu sou ingrato. Eu fui criado nesse tempo, meu pai era muito duro, né? A maneira dele nos amar era nos dar alimento. Eu agora glorifico a Deus dele por isso, né? Porque ele não deixou faltar nada, com o tudo direito, né? Mas essa parte de relacionamento eu não tive. Então eu não posso fazer essa coisa que eu não tive. Posso estar errado, mas não que eu seja ingrato. Seja relativo a maneira como eu fui criado. Sim. Mas o irmão está disposto. Pra você ter uma ideia, minha mãe era assim, né? Eu ia dar um abraço na minha mãe falava assim, não, sai, não é muito rela não. Minha mãe era assim. Mas a minha mãe era bruta. Pense uma mulher que para defender os filhos, o filho, né? Para defender o filho não tinha conversa. Mas ela não era muito do toque. Minha mãe não era muito do toque. Eu sabia que ela me amava de forma diferente mesmo. Entendeu? Mas é isso. Quando eu falo do toque, eu falo dessa capacidade de convivência mesmo. Não só desse toque físico. Ontem também algumas pessoas chegaram, se elogiaram muito a igreja, né? O marido da minha sobrinha elogiou muito a igreja, muito bonita, né? E a parte de baixo lá, até algumas pessoas, né, que vieram com ela, perguntaram assim, olha, tem aqui embaixo? Eu falei, não. Eu falei, nossa, mas é muito bonito, tudo bem organizado, tudo, né? A igreja Elogiaram demais. A igreja é linda. Parabéns mesmo. Por isso, gente, se houver sentimentos como esse no seu coração, peça ao Senhor, Senhor, tire do meu coração esse sentimento. Porque uma pessoa ingrata, ela não é ingrata com a vida. Porque a vida lhe foi dada. A sua ingratidão é com o autor.
é com o autor da vida. O problema dela não é a vida, é porque ela está viva. Uma pessoa ingrata está viva, mas não gosta de nada na vida. Uma pessoa ingrata é uma pessoa em vida morta, porque ela só consegue olhar as coisas de forma negativa. É como se Deus tivesse errado em me dar vida. Uma vida que inclusive não tem perfume, não tem toque, não tem brilho, não tem gosto e não tem som. Não sei para que eu existo. Não sei para que Ele me deu tudo isso. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que em vida vive como se realmente estivesse morta. E uma pessoa morta não tem mais os seus sentidos. Então, cuidado. Cuidado.